2. Resistências. Mesmo com toda a violência que os romanos utilizavam para reprimir qualquer sinal de protesto, a resistência à dominação se manifestou de muitas formas. Tais manifestações foram inúmeras e intensas, particularmente no meio do povo de Israel, em defesa da própria cultura, tradições e religião. Joséfo informa, por exemplo, que Calígula, achando que os judeus não o respeitavam, mandou colocar no templo de Jerusalém uma estátua do deus romano Júpiter, com a fisionomia do imperador. Milhares de pessoas reagiram para impedir que isso acontecesse. Sofreriam um martírio, se necessário. Antes morrer que violar nossas leis, diziam. A estátua só não foi colocada porque chegou logo a notícia do assassinato do imperador. Ainda antes, o emissário, que temia avançar no cumprimento da determinação imperial, tinha recebido a ordem de se suicidar. Isso ocorreu cerca de 10 anos depois de Pilatos ter ordenado a crucificação de Jesus. O mesmo Joséfo comenta inúmeros movimentos populares que se expressavam como formas de resistência e busca de alternativas para a delicada situação. Alguns reagiam aos abusivos impostos cobrados pelos romanos. Outros saqueavam mansões e palácios, celeiros e fortalezas. Profetas conduziam o povo, recordando as ações libertadoras de Moisés, Josué e Elias, anunciando o fim da Jerusalém corrompida e de seus grupos dirigentes, bem como a recriação do êxito libertador. Diversos messias apareceram, recuperando a memória de Davi e Salomão e proclamando-se rei dos judeus, convocando o povo a expulsar o invasor da terra abençoada. Outras lideranças se dedicavam a atividades curandeiras, sensíveis que eram às dores do povo. E a repressão romana, em quase todos esses casos, agiu com a brutalidade que a caracterizava. Muitas vezes, tais manifestações da violência imperial aconteceram na época das festividades religiosas, especialmente na comemoração da Páscoa, que fazia memória da libertação diante da opressão do Egito. Joséfo informa sobre milhares de mortos em mais de uma dessas celebrações reprimidas. Porém, os momentos mais trágicos dessa história se deram quando da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Foi o fato decisivo, inclusive para se compreender o processo de separação dos seguidores e seguidoras de Jesus diante do judaísmo, que se viu forçado a se reorganizar depois da catástrofe. A destruição de Jerusalém foi o episódio mais importante de uma guerra que opôs grande parte da população judaica aos romanos durante cerca de 8 anos. O massacre na Cidade Santa foi generalizado. Centenas de zelotas foram mortos ao tentarem impedir que o templo fosse profanado pelos invasores. Joséfo descreve uma cena terrível, quando finalmente os romanos conseguiram entrar na cidade. Os fugitivos, ao serem capturados, eram açoitados cruelmente depois da peleja e atormentados de muitas formas antes de morrer. Eram finalmente pregados numa cruz diante da muralha. Eram cerca de 500 por dia. Os soldados romanos crucificavam os judeus de diversas formas. Com ira e com ódio, faziam-lhes muitas injúrias. Já haviam crucificado tanta gente que faltava lugar para pôr as cruzes. E ainda faltavam cruzes para tantos presos. Essa guerra teve início em 66 e foi além da destruição de Jerusalém.
O último grupo cedeu apenas em 73, na fortaleza de Massada, perto do Mar Morto, preferindo suicidar-se a ter de se submeter. Outra guerra dos judeus contra os romanos termina em 135 d.C., com a destruição definitiva de Jerusalém e uma última dispersão dos judeus pelo mundo.